Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formares o firmamento e a terra, eras e sempre hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, bom dia. Deus abençoe demais a sua vida e este tempo que nós teremos juntos aqui para adorarmos, para bendizermos o santo nome do Senhor. Que esse seja um tempo de alegria no seu coração, de paz, um tempo de adoração, aonde você estiver. Que seja feito este culto em espírito e em verdade, e que ao término dele o Senhor tenha falado ao seu coração. Esse é o nosso desejo. Aproveitamos para dizer que, graças a Deus, estamos terminando aí este período de isolamento, os 14 dias, estamos bem, tanto eu quanto Priscila e Gabriel, e nós queremos também, mais uma vez, agradecer aos irmãos pelo carinho, pelas ligações, pelas mensagens que foram enviadas, vídeos de música e tudo que foi feito em nosso favor. Nós agradecemos muito, pedimos aos irmãos que continuem orando por nós. Nós, essa semana, certamente deveremos nos submeter a novos exames, né, para saber se já está tudo ok, se está tudo bem e se a gente, de fato, está liberado para poder sair do isolamento. Enquanto isso não acontece, nós seguimos aqui todas as recomendações médicas e tudo aquilo que é colocado, né, a nós para que a gente tome cuidado aí, tá bom? Então, vamos adorar ao nosso Deus, vamos cultuar ao Senhor e vamos aproveitar esse tempo para pedir perdão. Nós estamos nesse tempo da Quaresma, é um tempo que nos convida a este olhar para dentro de nós e diante de Deus nós percebemos aquilo que precisa ser mudado. E o Salmo 51, nos versos 1 e 2, nos chamam a esse momento e diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões.
Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Este é o nosso pedido a Deus, este deve ser o desejo profundo do nosso coração. Portanto, eu quero convidar você agora, onde você estiver, a fechar os seus olhos e silenciosamente falar com Deus, confessando os seus pecados, dando nome aos seus pecados e pedindo que o Senhor lave e purifique completamente o seu coração. Vamos orar? Santo Deus, nós nos prostramos diante de Ti, crendo, ó Pai, que Tu és um Deus de amor, de misericórdia, um Deus que tem prazer em nos perdoar. Nós sabemos, ó Deus, aquilo que fizemos, sabemos aquilo que pensamos, sabemos, ó Deus, de tudo aquilo que ronda a nossa vida e de alguma maneira não Te agrada. Nós pecamos, ó Deus, e pecamos conscientemente, mas pedimos que por graça e misericórdia o Senhor derrame sobre nós o Teu perdão, o Senhor manifeste as Suas maravilhas em nossas vidas, a fim de que, perdoados pelo Senhor, nós tenhamos verdadeira liberdade para Te adorar, para bendizer o Teu santo nome, para sermos efetivamente livres, ó Deus, de qualquer tipo de amarra que nos atrapalhe a Te servir mais e melhor. Por isso, Senhor, nós confessamos os nossos pecados, crendo que a Tua paz há de invadir os nossos corações e assim nos encaminhar para uma nova vida em Cristo Jesus. Esta oração que fazemos, agradecidos pela certeza de que fomos perdoados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda no Salmo 51, verso 17, promessa da graça de Deus para as nossas vidas. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Que bom podermos saber que o Senhor não despreza um coração contrito. Assim, nós não poderíamos fazer outra coisa senão louvarmos a Deus pelos seus grandes feitos e pelas suas maravilhas. Adoremos ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre Te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim.
teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. És meu prazer e o meu louvor, onde flui o amor. Nasci pra te adorar, para todo sempre, em espírito e em verdade, ministrando louvor. O Salmo 67 diz-nos assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe,
e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvam-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. É o que nos diz a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Graças te damos, ó Deus, porque tu és um Deus criador. Tu criaste todas as coisas, ó Deus, e suscitaste força em tudo aquilo que o Senhor criou. Nós adoramos o teu nome porque tu és benigno, és misericordioso, és um Deus amoroso, um Deus que dia após dia nos envolve com a tua graça, de maneira que, vivendo os nossos dias, percebemos a tua boa mão às nossas vidas. Nós louvamos ao teu santo nome por tudo aquilo que tem feito em nosso meio, porque podemos viver estes dias, ainda que difíceis, sabendo que o Senhor tem nos acompanhado. Por isso nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome, porque somente o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Esta oração que fazemos, também pedindo que o Senhor nos ilumine na leitura que haveremos de fazer a seguir, para sermos abençoados por meio da tua palavra, sendo edificados, ó Deus, para uma nova vida em Cristo Jesus. Esta oração que fazemos, pedindo então que o teu Santo Espírito nos ilumine. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de nosso Senhor Jesus, segundo a narrativa de Mateus. Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. É o texto que nos servirá de reflexão na manhã deste dia. É um texto bastante conhecido, nós inclusive já conversamos sobre ele em algumas oportunidades, e nós queremos aproveitar, então, já que este texto se enquadra no tempo da Quaresma, este tempo em que nós nos preparamos para a Páscoa de Jesus, nós queremos mais uma vez pensar sobre a mensagem deste texto. Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Diz-nos assim a palavra de Deus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto,
o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram, é o que nos diz a palavra de Deus. Bom, como disse, nós já conversamos sobre esse texto outras vezes. Creio que, se não para todos, para a maioria de nós, os dados do contexto dessa passagem já nos são até mesmo conhecidos. Primeiro deles que nós gostaríamos de lembrar é o fato de que esta narrativa da tentação de Jesus está posta logo após a narrativa do batismo de Jesus, né? E nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, mas é interessantíssima a maneira como Mateus faz este relato e coloca a tentação logo após a cena do batismo. Nós percebemos que esta cena da tentação, conforme narrado aqui em Mateus 4, 1 a 11, ela apresenta de fato um grande desafio à vida e ao ministério de Jesus. E este tema da tentação já foi muitas vezes explorado até mesmo pelas artes, né? Pela música, pelo cinema, e nós temos às vezes uma visão muito romantizada do que é a tentação, né? A tentação é muito mais do que a maçã mordida. A tentação é muito mais do que aquelas cenas que nós estamos acostumados a ver, às vezes, em novelas ou no cinema mesmo, como sendo apenas um convite para fazer algo errado. Tentação é algo muito mais poderoso do que isso, e os efeitos da tentação também são muito mais devastadores do que aqueles que são colocados muitas vezes nas telas da TV ou do cinema. E aqui nós vemos de fato Jesus sendo levado pelo diabo para ser tentado, e o que está em jogo, se assim podemos dizer, é a missão de Jesus. A missão de Jesus. E daí vem a nossa percepção do quão devastador pode ser o efeito da tentação, porque ele atinge diretamente a nossa missão, o propósito para o qual Deus nos enviou a este mundo. Então, quando nós vemos que todo este cenário descrito por Mateus é colocado para mostrar que Jesus, mesmo sendo completamente Deus e também sendo completamente homem, também passou por tentações, isso desde já fica claro que se Jesus passou por isso, eu e você, nós também iremos passar por isso. Então, tentações não se referem a uma questão de se vai acontecer ou não vai acontecer. Questão de tentação é quando ela vai acontecer, né? E ela vem exatamente com estes propósitos de nos tirar do foco daquilo que o Senhor mesmo tem colocado a nós. Porque, na verdade, essa é a primeira grande lição desse texto que lemos, né? É esta verdade de que as tentações surgem para nos tirar do foco em relação a Deus, né? E por isso que Mateus coloca justamente a cena da tentação logo após a cena do batismo. Porque a cena do batismo, o batismo desde sempre, desde seu início, né, ele tem um objetivo de narrar a entrada da vida na comunidade de fé. Quando nós temos na nossa igreja lá um batismo, nós temos um rito, que serve para que todos saibam que aquela pessoa que está passando pelo batismo, ela está oficialmente entrando na comunidade de fé, assumindo os pressupostos dessa comunidade de fé, assumindo a identidade confessional que esta comunidade de fé assim
coloca para essa pessoa, né? Então, passar pelo batismo é, de fato, assumir compromissos em relação a Deus e à igreja. E a partir daí, dá-se essa caminhada oficial, né, com a igreja no âmbito da fé. Pois bem, as tentações surgem justamente nesse momento, já que agora nós fizemos promessas, já que agora nós dizemos, né, publicamente que nós amamos a Deus, nós reconhecemos que fomos salvos por obra da graça de Deus em Cristo Jesus e que agora nós vivemos para servir ao Senhor, servindo ao outro. Ora, é justamente neste momento em que as tentações aparecem, assim como foi na vida de Jesus. Isso é quase que uma lógica matemática. Parece que basta você assumir um compromisso com Deus, assumir um compromisso para servir alguém, né? Se dedicar a fazer algo em prol do reino de Deus, justamente nessa hora em que você dá um passo a mais na sua experiência de fé, é justamente nessa hora que parece que você começa a ser tentado. Tentado quanto ao tempo, tentado quanto à maneira de fazer, tentado quando você ouve ou tem percepções equivocadas acerca das pessoas, né? Quando você dá lugar àquelas vozes em que dizem que você será criticado por aquilo que vai fazer, ou que você não vai fazer isso tão bem, ou que tem outras pessoas que já fazem isso muito melhor do que você. Enfim, vozes que tentam justamente tirar você do foco daquilo que o Senhor mesmo tem colocado no seu coração para que você possa servir a Deus. A Bíblia traz inúmeros exemplos sobre pessoas que foram tentadas e perderam o foco. Talvez o maior exemplo que a Bíblia fale a esse respeito, talvez seja Davi, né? Que foi considerado um homem segundo o coração de Deus, que foi ungido rei de Israel, que foi muito feliz na maneira como ele administrou o reino. Contudo, Davi perdeu o foco quando olhou para Batseba. A tentação chegou à sua porta e ele faz coisas horrendas, inclusive colocar o marido de Batseba na frente da batalha a fim de que ele tivesse chances de morrer, mentiu e, naturalmente, Davi provou as consequências disso. Hoje nós lemos aqui o Salmo 51, há pouco tempo atrás. E o Salmo 51 é um pouco daquilo que Davi sentiu quando caiu em si por conta dos pecados que tinha cometido, porque simplesmente cedeu às tentações. Então, tentações aparecem e elas sempre vêm na perspectiva de tentar nos tirar do foco, do propósito de Deus. Se você se compromete com Deus para servi-lo mais e melhor, pode ter certeza que junto com isso, tentações haverão de aparecer. Mas esse texto nos mostra também que as tentações, elas não apenas tentam nos tirar do foco daquilo que nós vamos fazer, mas elas tentam também nos tirar do foco acerca da nossa identidade. Quando nós assumimos essa nova vida em Cristo Jesus, isso significa que em nós há uma nova identidade. Nós, a partir do encontro com Jesus, somos uma nova pessoa. Ou, para usar as palavras do apóstolo Paulo, nós somos nova criatura. E quando nós olhamos para esta cena narrada aqui em Mateus 4, 1 a 11, nós percebemos que o diabo, ele, ao falar com Jesus, ele sempre instiga: olha, mas se você é mesmo filho de Deus, faça isso. Se você é mesmo filho de Deus, faça aquilo. Você deve lembrar que na cena do batismo,
O próprio Deus havia falado acerca de Jesus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Então, está muito claro, está definida a identidade de Jesus. Ele é o filho amado de Deus. Mas o diabo aqui, ao tentar Jesus, diz, olha, se você é mesmo o filho de Deus, então faz o que eu estou falando para você fazer. Veja, ele não quer minar apenas o ministério de Jesus, mas ele quer minar, sobretudo, a identidade de Jesus. E quando nós olhamos essa tentativa de fazer com que Jesus tivesse uma espécie de deslize moral, perdesse o foco da sua missão, é justamente nesse momento em que Jesus é firme ao responder a cada uma dessas questões que é colocada para ele pelo diabo. Jesus sabe quem é. Ele sabe de quem ele ouviu que ele era o Filho amado. E nenhuma outra voz poderia alterar o fato daquilo que o próprio Deus havia dito. Então, perceba como a tentação é sutil ao tentar nos demover sobre a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Parece que vem justamente essa palavra para tentar nos afligir, dizendo, olha, será mesmo que Deus te ama? Será mesmo que este é o propósito de Deus para a sua vida? Será mesmo que é este o caminho que você deve seguir? Olha ao seu redor, parece que tantas coisas não estão acontecendo como você acha que deveria acontecer. Essa voz do diabo, essa voz do inferno é uma voz muito sutil que faz com que a gente, se nós não estivermos preparados para enfrentar as tentações, faz com que a gente comece a duvidar se de fato nós somos uma nova criatura. E daí a importância que tem para cada um de nós, para diante da tentação, sabermos identificá-las e estarmos ainda mais conectados com Deus, mais dispostos a ouvir a voz de Deus através da sua palavra, para que a nossa identidade não seja atacada ou atingida diante destes momentos de tentação. Tentação não desafia apenas as nossas decisões ou o nosso compromisso de fazer algo, mas tentação quer mexer justamente na nossa vocação, quem nós somos diante de Deus. E é por isso, exatamente por isso, que as tentações estão o tempo todo tentando mudar as nossas prioridades. E estão tentando dizer que, de repente, nós não somos tão amados assim por Deus. De que nós não fomos transformados tão completamente. De que nós podemos sim ceder a essas tentações, porque não vai ser algo tão grave que vai acontecer. E é essa justamente a armadilha do Éden e é a armadilha que permanece presente em nossos dias. Então, lembremos disso. Tentações surgem para nos tirar do foco em relação a Deus, elas surgem para desafiar a nossa identidade, a nossa nova identidade em Cristo Jesus, mas as tentações podem ser vencidas e elas sempre serão vencidas pela palavra de Deus. Foi como Jesus respondeu a todas as palavras que o diabo lhe fez, né? Está escrito. E o diabo, ao tentar Jesus, tentando usar a própria palavra contra Jesus. Mas Jesus o tempo todo dizendo, mas também está escrito. E daí vem a importância de termos a palavra de Deus como não apenas o nosso livro
de regra de fé e prática, mas como o livro no qual nós nos encontramos com Deus. Através destas palavras, nós estamos em contato com Deus. Deus está falando conosco. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, Deus está se revelando a nós e nós temos a oportunidade de conhecer um pouco mais a Deus. Ora, se todas as respostas de Jesus para as tentações foram baseadas na palavra, nós não podemos ser impulsivos, não podemos ser rasos, não podemos perder de perspectiva o poder da palavra de Deus. Porque é assim, não apenas sabendo, conhecendo, decorando, mas obedecendo a esta palavra, que nós temos as nossas necessidades sanadas e estamos então preparados para vencer as tentações. Jesus venceu, e venceu porque foi obediente ao propósito de Deus, foi obediente àquilo que o Senhor havia designado para ele. Quando nós lemos o Salmo 1, que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É nesta lei do Senhor que nós aprendemos a ter prazer, e tendo prazer na lei do Senhor, nós vencemos as tentações. Portanto, meu irmão, minha irmã, neste tempo da Quaresma, neste tempo em que nós somos convidados a olhar para dentro de nós e somos lembrados pela palavra de Deus que o próprio Filho de Deus passou por tentações, nós lembramos que nós também passamos por tentações. E elas surgem para nos tirar do foco em relação a Deus. Elas aparecem para tentar, de alguma maneira, modificar aquilo que nós temos enquanto identidade, nova identidade em Cristo Jesus. Mas as tentações, elas podem ser vencidas. E elas são vencidas pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, vai nos dizer que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Que Deus te abençoe e que você lembre desta palavra quando estiver sendo tentado. Muito bem, nós estamos chegando ao término da nossa celebração nessa manhã e queremos, antes de terminar, agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes. Eu deixei na semana passada em aberto, né? E pelo que eu vi, nós tivemos no dia 17 a nossa irmã Elisa Santiago, celebrou mais um ano de vida. E nesta semana agora, no dia 26, o Gabriel Esteves, meu filho, celebra mais um ano de vida. E nós queremos, que os irmãos se juntem a nós pela celebração da vida do nosso filho. Louvem a Deus conosco e que Gabriel continue crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Também essa semana chegou Helena, né? No domingo passado nós oramos pedindo a Deus que ocorresse tudo bem, que fosse tudo tranquilo, e graças a Deus Helena chegou bem, saudável, mamãe está bem, papai também. Então nós louvamos a Deus pela vida dessa querida família que agora está com tanta alegria, e nós também, pela chegada de mais uma nova ovelhinha, né, em nosso meio. Pedimos que Deus abençoe muito a Ingrid e a Rodrigo nessa tarefa de criar filhos para a glória de Deus. Deus abençoe demais. E vamos orar também por aqueles que estão passando por enfermidade nesse momento, né? Então lembramos do Arisley, temos tido notícias lá no grupo, lembramos da Valéria, do Marcelo Almeida, do nosso irmão Marco e tantos outros irmãos que
também tem vivido dias difíceis. Nessa hora, se eu porventura falhei aqui, esqueci o nome de alguém, peço perdão, mas se você lembrar de alguém que está enfrentando alguma doença nesse momento, eleve o seu coração a Deus agora e interceda por essa pessoa. Vamos orar? Pai, nós te damos graças pelo privilégio de falar contigo, pelo privilégio de ouvir a tua voz. Lembramos, ó Deus, dos irmãos queridos que estão aniversariando nesta semana, nossa irmã Elisa, que aniversariou na semana passada, Gabriel Esteves, que celebra mais um ano de vida nesta semana. Pedimos que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre a vida deles, que os teus santos propósitos permaneçam firmes no coração deles e que nenhuma tentação os desvie dos caminhos do Senhor. Pedimos a Deus, de maneira muito especial, também pelos nossos irmãos que têm enfrentado doenças e complicações na saúde. Como dissemos aqui, lembramos do Arisley, da Valéria, Marcelo Almeida, nosso irmão Marco, ó Deus. Visita esses irmãos que têm enfrentado questões seríssimas em sua saúde. Pedimos a Deus que o Senhor ilumine os médicos, que o Senhor abençoe o medicamento e que em breve nós possamos, ó Deus, temos o privilégio de glorificar o Teu nome pelo restabelecimento desses irmãos. Te agradecemos pela vida da nossa irmã Ilka, que fez cirurgia essa semana, que já está em casa. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado do seu povo. Cuida, ó Deus, da saúde física, da saúde mental, ó Deus, nesses tempos tão difíceis que nós temos vivido. E que, ó Pai, em breve nós também possamos estar livres dessa pandemia. Então pedimos também, ó Deus, pelos médicos, por aqueles que estão na linha de frente. Pedimos, ó Deus, por esse processo de vacinação. Tem misericórdia de nós. Dá aos nossos líderes, ó Pai, sabedoria nesse momento, para que possa imunizar a população cada vez mais rápido, de maneira cada vez mais eficaz, e que em breve esse tempo de pandemia possa ser para nós passado. Tem misericórdia das famílias enlutadas, ó Deus, e todas as pessoas que têm sofrido a perda dos seus entes queridos. Essa é a oração que fazemos, agradecidos pelas bênçãos recebidas, e intercedendo por aqueles a quem nós amamos e falando com um Deus que cremos ser todo-poderoso e todo-amoroso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrarmos, queremos lembrar aos irmãos que às quartas-feiras nós temos a nossa reunião pelo aplicativo Zoom e tem sido uma bênção, né? Nós distribuímos os links sempre nos grupos da igreja e você pode por lá acessar e participar da nossa reunião. Na semana passada, nós fizemos um teste, né? E tentamos, melhor dizer, na semana retrasada, nós fizemos um teste em fazer a reunião pelo Zoom e ao vivo pelo YouTube ao mesmo tempo. Mas nós não temos viabilidade técnica para fazer isso, o computador trava, fica difícil, e aí acaba que a gente não consegue atender bem nem uma parte nem a outra. Então nós estamos dando um passinho para trás e vamos continuar mantendo as nossas reuniões apenas pelo Zoom e não mais sendo transmitidas pelo YouTube. A mesma coisa você pode perceber, no domingo passado nós tentamos fazer isso, mas realmente não foi viável, então nós voltamos a esse estilo, né, de celebração como nós estávamos fazendo há algum tempo atrás. Lembrando que a igreja permanece com as suas atividades presenciais suspensas e o conselho da igreja, de acordo com a avaliação do cenário do momento, vai definindo se ela permanece, se as atividades presenciais permanecem suspensas ou se vai haver um retorno presencial. Isso aí nós vamos informando também aos irmãos, sempre lá pelos grupos de
de WhatsApp que nós temos na nossa igreja, tá bom? Os adolescentes voltaram na última segunda-feira às suas atividades também pelo Zoom e amanhã já temos uma nova reunião e aí estamos cheios de expectativas e perspectivas para o trabalho com os adolescentes ao longo de 2021. E outras atividades como escola dominical e tudo mais, nós pretendemos ir retomando aos poucos na medida das possibilidades. Então fique sempre atento, os grupos de WhatsApp são sempre o melhor caminho para a gente poder trocar essa informação acerca das atividades da igreja, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. O nosso desejo é que você tenha uma semana abençoadíssima e também que você possa viver essa semana desfrutando de tudo aquilo que você ouviu no dia de hoje. Tá? Deus abençoe a sua vida, a sua família, se cuide e nós esperamos em breve podemos estar todos juntos, reunidos, celebrando o nome do Senhor. Recebei, pois, a bênção. Seja do vosso parecer, meu irmão, minha irmã, viver em paz. Que o sol da justiça brilhe sobre a sua vida a cada amanhecer e chuvas de bênção sejam derramadas sobre o teu lado de forma doce e suave. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável e infinito de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja convosco, meu irmão, minha irmã, e convosco permaneça não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe, um grande abraço. Grande Deus em paz, agora despedimos no Senhor, certos de fruirmos as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças neste mundo de amargura. Santa proteção, Deus eterno, reina em cada coração.